Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas. Nós vamos iniciar nossa quarta aula da disciplina de Topografia Aplicada referente ao curso de Mestre de Obras. Nesta aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Vamos falar sobre as fontes de erros nas medidas, falaremos sobre os métodos de medidas com diastímetro e resolveremos alguns exercícios sobre esses tipos de erros que podem acontecer. Então, quais são as fontes de erros nas medidas? Nós vamos abordar cada uma dessas fontes, que é a catenária, a tensão, a temperatura, o diastímetro, quando ele não está na horizontal, ou então quando ocorre um desvio vertical, a verticalidade da baliza, o alinhamento incorreto ou o desnível lateral, e por fim falaremos sobre o comprimento incorreto do diastímetro. Então, a catenária é uma curvatura que vai acontecer no diastímetro devido ao seu próprio peso e também influenciado pelo comprimento que nós estamos aferindo. Então, na figura nós podemos observar que entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, é feita a medição entre esses dois pontos com um diastímetro. No entanto, por conta do peso do material, esse diastímetro ele não fica perfeitamente na horizontalidade como deveria. E dessa forma, por haver essa curvatura, o comprimento do diastímetro ele se torna maior do que o que deveria ter, e isso ocasiona um erro, né? Então, para evitar, é necessário utilizar diastímetros leves, não muito longos, e aplicar a tensão apropriada às suas extremidades, ou seja, quanto menor for a tensão, maior será a curvatura. No entanto, se nós também aplicarmos a tensão em excesso, pode surgir outro erro que nós falaremos depois. Que é justamente esse, o erro proveniente da tensão. Então, quando nós aplicamos a tensão em um diastímetro, faz com que esse diastímetro ele possa ter uma flecha diferenciada em várias medidas, ou seja, em uma medida entre um ponto A e B, eu teria uma flecha cujo valor seria F. No entanto, quando eu for medir entre B e C, se eu aplicar uma tensão diferente da que eu apliquei quando eu medi entre A e B, significa que eu vou ter uma flecha muito maior ou menor do que a que eu tive anteriormente. E dessa forma, eu vou acabar gerando sucessivos erros de medidas, e isso vai prejudicar o meu levantamento topográfico. A temperatura é outra fonte de erro, e ela influi ocasionando a dilatação do diastímetro. Porém, é um erro que pode ser considerado desprezível. No entanto, existem materiais que possuem baixo coeficiente de dilatação térmica, como nós já falamos em outras aulas, por exemplo, o fio ímbar, e ele faz com que a medição se torne mais efetiva, mais precisa e mais acurada. O diastímetro, quando ele não está na horizontal, ou então quando sofre um desvio vertical, também pode gerar um erro na medida. Então, imagine essa imagem, imagine essa figura em que eu vou fazer a medição entre o ponto A e B, só que eu vou fazer várias medições até chegar no ponto B. Então, quando eu medi entre o ponto A e 1, o meu diastímetro não estava perfeitamente na horizontal, ele estava um pouco inclinado. Então, isso faz com que haja um erro. E se eu continuar repetindo esse erro nas demais medidas, então a minha distância entre A e B, ela não vai ser de acordo com o que deveria ocorrer, né? Então vai existir um erro. Dessa forma, eu devo utilizar os equipamentos, acessórios que foram apresentados na aula anterior, como por exemplo a baliza, o nível de mangueira, o nível de bolha, e dessa forma evitar que esses erros aconteçam. Então, o erro ele ocorre principalmente devido à inclinação do terreno. Se for um terreno
perfeitamente plano, esse erro não vai acontecer. No entanto, na prática nós encontramos os terrenos acidentados, desnivelados, e dessa forma nós temos que evitar que esse erro aconteça. A verticalidade da baliza é outra fonte de erro nas medidas. Então imagine que o operador estaciona a baliza sobre um ponto topográfico, porém ele não se atenta para o fato de que a baliza não está perfeitamente na vertical, ou seja, está inclinada. E isso vai fazer com que ocorra esse erro, e quando a pessoa que está operando o teodolito, a estação total, apontar para a baliza, vai fazer com que a medida que for aferida seja diferente da que deveria ser. Outro erro pode ser acometido por conta do diastímetro possuir um comprimento incorreto. Então, na medida em que aplica-se uma tensão no diastímetro, pode ocorrer a dilatação desse material por conta da tensão, ou seja, o material ele acaba sofrendo uma certa elasticidade, e também o comprimento incorreto pode ser afetado por conta da variação de temperatura do ambiente. Então a correção ela é função dos coeficientes de elasticidade e de dilatação térmica do material. E dessa forma, na prática, nós podemos aplicar essa equação para resolver o problema do comprimento incorreto do diastímetro. Então imagine que a distância horizontal corrigida será o produto da distância que foi aferida em campo por uma constante. E essa constante é a razão entre o comprimento aferido, ou seja, o comprimento do diastímetro que foi utilizado para aferir a medida, e o comprimento que ele deveria ter. Então perceba que, aplicando essa equação, nós podemos resolver o problema do comprimento incorreto do diastímetro. Vamos resolver um exemplo para nós compreendermos como é que funciona isso na prática. Então imagine que uma linha medida por uma corrente deu 284,4 metros. No entanto, a corrente, em vez de ter 20 metros, que foi o que foi produzido na fábrica, ela sofreu um processo de dilatação térmica e ela continha, na realidade, 20,05 metros. Então, qual seria o comprimento correto da linha? Então, vamos determinar aplicando a equação vista no slide anterior. Então, nós podemos depreender do enunciado da questão as seguintes informações. A distância horizontal medida foi 284,4 metros. O comprimento nominal do diastímetro era de 20 metros. E o comprimento utilizado para aferir foi 20,05 metros. Então, a equação é essa e nós podemos substituir os valores, ou seja, a distância horizontal corrigida vai ser a razão entre o comprimento aferido do diastímetro pelo comprimento nominal, esse valor multiplicado pelo comprimento medido. Então, a distância horizontal corrigida, nesse caso, passa a ser 284,81, após resolvermos essa equação. Outro erro que pode acontecer é quando nós realizamos a medida horizontal, porém, como nós já falamos anteriormente, o diastímetro não está completamente na horizontal. Então, ocorre a diferença de nível entre os pontos e isso acaba gerando um erro. Então, a correção do erro devido ao desvio vertical é feita pela seguinte equação. Então, imagine que a distância horizontal corrigida vai ser igual à distância medida menos o número de treinadas, ou seja, quantas vezes eu realizei a medição incorretamente, vezes o erro proveniente de cada treinada. Esse erro proveniente de cada medida, ele pode ser obtido através da equação apresentada. Ou seja, o erro do desvio vertical vai ser igual a o desnível elevado ao quadrado dividido por 2 vezes o comprimento da trena.
Então vamos resolver mais esse exemplo e a gente pode compreender como é que funciona isso na prática. Então, numa treinada de 20 metros, um ponto está mais baixo do que o outro 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros. Então, vamos determinar o erro ocasionado pelo desvio vertical e qual deveria ser a distância horizontal real. Imagina que nós estamos utilizando como exemplo apenas uma treinada de 20 metros. Mas em um levantamento topográfico, geralmente a gente realiza várias treinadas. Então, do problema, nós conseguimos depreender as seguintes informações. A distância horizontal medida foi 20 metros, o número de treinadas foi 1 e a diferença de nível 0,4 metros. Dessa forma, vamos calcular primeiro o erro ocasionado pelo desvio vertical, que ele é calculado utilizando a equação apresentada. Então, o erro é igual à diferença de nível elevado ao quadrado dividido por 2 vezes o comprimento da treinada, ou da treina. Então, o erro vai ser 0,4 elevado ao quadrado dividido por 2 vezes 20. Resolvendo essa equação, nós encontramos que o erro a cada treinada é de 0,004 metros, que na realidade seria 4 milímetros a cada treinada. Para resolver agora, para determinar agora qual é a distância horizontal real, nós aplicamos a outra equação, onde a distância horizontal corrigida vai ser a distância horizontal medida menos o número de treinadas vezes o erro que nós acabamos de calcular. Dessa forma, a distância horizontal corrigida vai ser igual a 20 menos 1 vezes 0,04. Que na realidade nós encontramos que a distância horizontal corrigida é 19,996 metros. Então, dessa forma, a gente conseguiu corrigir o erro proveniente do desvio vertical. Nós temos alguns métodos de medidas com diastímetros. Nós temos o método de lance único, onde entre o ponto A e B nós apenas puxamos uma única treinada, lembrando que as balizas devem estar perfeitamente na vertical e a treina deve estar perfeitamente na horizontal. Lembrando que podem ocorrer os erros como, por exemplo, a catenária, a diferença de tensão, entre outros erros que nós já citamos anteriormente. Mas esse é um dos métodos de medida com diastímetro, que seria o lance único. Então, nessa figura nós podemos compreender melhor. Então, nós temos aqui uma distância inclinada, porém, entre os pontos A e B, nós precisamos determinar a distância horizontal. Então, nós colocamos as balizas perfeitamente na vertical, utilizando o nível de bolha para fazer com que ela esteja realmente na vertical. Esticamos o diastímetro para que o diastímetro esteja perfeitamente na horizontal. Nós utilizamos o nível de mangueira para determinar os pontos nas balizas em que o diastímetro estará ligando, e dessa forma conseguimos determinar a medida direta em um lance único. Em lances múltiplos, basicamente nós repetimos o procedimento do lance único várias vezes. E dessa forma, nós podemos determinar a distância horizontal multiplicando o número de treinadas vezes o comprimento de cada treinada. Então, dessa forma, nós conseguimos determinar a distância entre o ponto A e B utilizando os lances múltiplos. Lembrando que toda vez que nós formos fazer a determinação de um levantamento topográfico, nós precisamos fazer a amarração dos detalhes de um objeto ou algum elemento que esteja ali naquele levantamento topográfico, que ele não tenha um alinhamento plano. Dessa forma, imagine que nós vamos fazer um levantamento topográfico e representar essa estrada no papel. Então, nós traçamos uma linha perpendicular ao eixo da rodovia, paralelo ao eixo da rodovia, e fazemos treinadas perpendiculares a essa linha em pontos estratégicos para que nós possamos determinar com perfeição qual a curvatura dessa estrada. Então, pessoal, essas são as referências que nós adotamos para preparar essa aula, e até a próxima aula.